Já estamos de volta com o nosso Vitrine Revista, ao vivo aqui na Tarobá, gente. Tá tudo aqui, confia, viu? Olha, o seu pet está lambendo as patas demais. Sabia que isso pode ter alguns problemas aí para ele. Por isso que a gente chamou a veterinária, a médica veterinária Flávia Navas, para dar algumas dicas para você. Flavinha, seja bem-vinda. Boa tarde, Maica. Boa tarde a todos. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui, viu? A Flavinha também mandou foto dos irmãos. Vamos ver a foto dela? Que ela mandou aqui com os irmãos? Porque hoje nós estamos celebrando o Dia dos Irmãos. Meus irmãos. Olha lá, ó. Minha irmã e meu irmão. Moram aqui, Flávia? Não, minha irmã mora em São Paulo e meu irmão mora em Brasília. Ah, então também não consegue se ver sempre, né? Sempre. E quando vê, tem que registrar o momento, que registrar. né? Legal, Exatamente. Parabéns, viu? Aproveita e já dá uma ligada hoje. Falou, ó, apareceu na TV. É verdade. No Eu Vitrine vou mandar o Revista. link depois pra eles assistirem o programa inteiro. Um beijo para os irmãos da Flávia. Flavinha, conta pra gente, esse processo da lambeção do bichinho fica ali, o tempo inteiro. Então, Maica, essa lambeção, a gente pode ter N fatores envolvidos nessa lambeção. E muitas vezes, às vezes, a pessoa acredita que às vezes o pet está fazendo para chamar atenção. Na maioria das vezes, não é para chamar atenção. Ele está demonstrando que existe um problema nas regiões podais. A gente chama as patinhas de podal, que pode gerar uma situação que a gente chama pododermatite. Podo de patinhas e dermatite das patinhas. Então, assim, existe causas mais frequentes. Entre as causas mais frequentes, a gente vai observar principalmente reações de hipersensibilidade. Que tipo de reação de hipersensibilidade? Então, geralmente, a alergia a contato. A causa mais frequente de alergia de contato neles é excesso de produto de limpeza no chão. Sabe quando, por exemplo, a gente lava a louça e fica com excesso de detergente na mão? Sim. Muitas vezes no chão, o que a gente faz quando vai higienizar o chão? Ou a gente usa sabão em pó em demasia, ou utiliza, a gente quer uma casa super cheirosa. O que a gente faz? E usa um desinfetante com cheiro de perfume, perfumado. A gente também costuma, às vezes, utilizar produto para dar brilho, que deixa resquício no chão. E onde os pets costumam ficar? No chão, né? No chão. O contato é Ou maior. mesmo o tapete, que a gente usa produto de limpeza para lavar, às vezes, excesso. Eu quero deixar esse tapete limpíssimo, eu vou usar muito sabão em pó lá na minha máquina de lavar roupa, com sabão em pó que eu não me preocupo tanto de ser hipoalergênico ou não. E aí, o que acontece? Os cães, né, e os gatos, mas principalmente os cães, têm esse tipo de problema, começam, né, ficar o tempo inteiro em contato. E aí, às vezes, eles vão o quê? Eles começam a lamber. A lamber. E aí, em algumas situações, associado a isso, pode desenvolver o que a gente chama também de dermatite psicogênica. Que aí, o que acontece? É como se fosse uma pessoa que rói as unhas. E aí, eles começam a lamber, isso libera neurotransmissores, que dá a sensação de bem-estar. Um dos exemplos, a serotonina. Então, aí o que acontece? Aí eles começam a lamber de forma compulsiva, porque aí libera e vira uma bola de neve. E aí, algumas vezes, eles vão causar lesões. Olha lá, aquele lá que estava lambendo, nossa senhora, com uma vontade, né? Por exemplo, esse Golden, ele já está lambendo, aí já poderia ser uma outra causa. Por exemplo, ele estava lambendo uma região aqui, que é uma região de articulação. Uma outra possibilidade também, né, que também é frequente, é, por exemplo, dor articular, dor óssea. Por exemplo, alguns cães que têm desvio angular ósseo ou que já está um pouco mais idoso. Igual o primeiro ali, ó, ele estava lambendo mais na parte de cima. Isso, algumas vezes aqui, para quê? Ou às vezes até tem alguns animaizinhos com dor de dente, que às vezes eles lambem para quê? Para liberar essas substâncias, para melhorar um pouco de dor. Então, assim, o que é o ideal? O ideal é tentar identificar a causa. Associado a isso, às vezes, por exemplo, aquele ali a gente chama de lambedura crawl. Bem frequente, especialmente em animalzinho de grande porte. Porque às vezes ele não está lambendo aqui ou aqui. Então, a gente vê que algumas vezes pode ter dor articular associada. E às vezes a gente pensa, só está chamando atenção. Né? Porque normalmente a gente vê eles lambendo aqui mesmo, né? Isso, a patinha mesmo. É a patinha, que às vezes parece que eles vão até comer. Assim, exatamente, né? Dá até agonia. Exatamente. E assim, além disso, o que acontece? As patinhas, os coxins, né? Que a gente chama as almofadinhas, né? Que são esses coxinzinhos, essas almofadinhas. Essa região das patinhas é a região onde eles transpiram bastante também.
E o que acontece? A gente mora em região quente, né? Então, às vezes, acumula sujidade. E aí, essa transpiração fica úmido. E aí, nessa umidade, pode ter o sobrecrescimento de alguns micro-organismos, né? Porque existe uma, que a gente chama de uma microbiota natural, que são os micro-organismos que são pertencentes da pele, que não causam problema. E aí, com essa umidade, é como se fosse, por exemplo, o nosso pé que fica molhado o tempo inteiro. Então, por exemplo, se eu tô lambendo, fica úmido o tempo inteiro, associado à saliva, que é contaminada. Então, a gente pode ter o que a gente chama de disbiose, que é uma alteração nos micro-organismos que são normais dessa pele, né, dessa região. E aí tem um sobrecrescimento de um organismo que pode estar causando um problema. Por exemplo, fungo, como se fosse uma frieira no ser humano. Então, pensa só, às vezes você já teve frieira alguma vez? Então, assim, dói, coça. Então, às vezes eles... Sim. Como se fosse uma frieirinha, entre aspas, sim, sabe? Assim, comparativamente. Nossa, como a lambeção da pata, ela pode ser várias causas, Pode então. ser. Como é importante você ficar Exatamente. atento, né? O tutor ficar atento a essa atitude do cão. Exatamente. Agora, o gato, a gente sabe que ele se lambe o tempo inteiro, né? Se lambe o tempo inteiro. Como que é do gato? Aí no gato, a gente vai tentar observar o comportamento natural desse felino. O comportamento natural desse felino, às vezes ele se lambe, ele passa a mãozinha na patinha, às vezes para tomar aquele banho. Aí você percebe que está numa situação de conforto, numa situação agradável. Você consegue até sentir praticamente que ele está feliz de fazer aquilo. Os gatos, às vezes eles também têm alergia de contato, só que às vezes eles pegam. E aí, se eles começam, tipo, mordiscar, de puxar, de Eles como se se fosse. machucam mais. De fazer arrancamento, né? Parece que vai querer. Tá incomodado. Aí a gente consegue observar que aquilo ali não está confortável para ele. Porque é comum o gato se lamber. É como um gato se Mas lamber. daquela forma que a Flávia disse. Isso, com né? Gostosinho. Isso, com gostoso. Se a gente observar né? que esse gatinho tá fazendo um bonitinho. arrancamento, por exemplo, dos pelos, assim, isso exatamente, né? Ai, meu Dei Deus. uma viajada aqui. Eu também fiquei viajando nisso. Mas é exatamente. Mas não é que eu vi o gato se lambendo. Isso, é pra todo mundo imaginar isso mesmo, essa situação do gato fazendo numa situação confortável. Se não tá confortável, a gente vai observar que ele se machuca. Como o gato tem aquelas espículas na língua, que é áspera, então ele a se língua dele machuca já é mais. já E é aí, mais às vezes, agressiva. a gente observa que esses gatos vai estar com falha de pelo em algumas regiões, principalmente regiões distais de membro. Então a gente observa que às vezes, e geralmente no felino, ou vai estar ligado também a algumas causas alérgicas, por exemplo, uma reação adversa ao alimento, que pode, mesmo assim, Flávia, mas reação adversa ao alimento, ele vai se coçar, vai se arrancar Pode pelo? ser. Sim, uma pode forma acontecer, de- exatamente, inclusive nos cães. Mesmo a lambedura da pata, por mais que a alergia de contato seja o mais frequente, a reação adversa ao alimento é um diferencial extremamente importante nos cães. E até os aerolérgenos, às vezes, por exemplo, se o que a gente chama, o que a gente chama aerolérgenos? Aero de ar, alérgenos que vêm pelo ar. Então, às vezes, por exemplo, eu uso um perfume, meu cachorro é super alérgico, eu estou usando aquele perfumão para chegando. E aí, eu não observo que às vezes meu cão, eu abraço ele também, então vai ter contato, eu dou beijinho. E aí tá indo o quê? O contato para a pele dele. E às vezes uma das formas é A lambeção. lambeção. em Agora, excesso. gente, o tratamento é você descobrir, né, qual é a causa, para daí você tratar aquilo que ele está Isso, passando, exatamente. né? Seja uma dor articular, seja essa questão da alergia, de repente, de um produto que você está utilizando na sua casa. Não é fácil não, viu, gente? Ter um bichinho em casa demanda atenção e cuidado. Exatamente. E observar, como a gente falou do gatinho, então a gente vai observar, tá uma situação confortável ou tá em excesso? Fica né? a dica aí. Tá causando lesão, isso, principalmente às vezes no cãozinho. Quando a gente olha, por exemplo, ontem eu fiz o atendimento de uma cachorrinha que veio mancando, a tutora achou que era problema ortopédico. E não era. Fui ver, o dedinho estava completamente inchado de estar inflamado por causa de lambedura Olha que dó. da patinha. Por isso que tem que ter profissionais para ajudar a gente a identificar qual que é o problema, né? Deixa eu mostrar o Instagram da Flávia aí para vocês, da médica veterinária Flávia Navas, para você entrar em contato, ó, Flavi Navas,
Aí você pode ver várias dúvidas. Tem um monte dela aqui com a gente, ó. Só dá ela no Vitrine Revista. Ei, coisa boa, né? Ali são meus pets, ali Que ó, na lindo, sequência. seus pets. Você tem quantos pets? Eu tenho 7 neste momento. 7? Você vai pegando os bichinhos? Eu não vou pegando mais, porque eu não consigo dar conta de todo mundo. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Exige tempo. Né, Exige tempo e também atenção, né? E observar os gatinhos se lambendo. Isso aí, observar. Adorei, a gente foi ótimo na gatinha. Obrigada, tá? Seja sempre muito bem-vinda aqui, tá bom? Você também.